Olá pessoal! E aí, como é que vocês estão? Quero conversar com vocês acerca da corrupção da educação no Brasil, em nosso país. Claro que esse não é um assunto que se finda em uma discussão, em uma live. Muito mais pode e poderá e poderia, porque não, ser dito a respeito da corrupção da educação em nosso país. Todavia, penso eu que é importantíssimo por demais iniciarmos essa discussão. Bom dia, Giovanni, bom dia, Matheus. Por favor, vocês podem me informar se o áudio está de bom tom, se vocês conseguem me ouvir claramente, para nós podermos começar aqui efetivamente essa nossa live aqui nesse domingo pela manhã acerca de um tema pouco discutido, pouco debatido, seja no ambiente acadêmico como também nas próprias redes sociais. Eu vejo que muitas pessoas têm um certo receio de colocar o dedo nessa ferida a respeito da educação e a corrupção no próprio sistema educacional. Bom dia, Kleber! Que prazer, que honra tê-lo aqui presente nessa minha live aqui a respeito da corrupção da educação. É claro, tal como eu falei anteriormente, aqui já deixo claro, não vou conseguir concluir e findar tudo o que eu poderia dizer a respeito desse tema, mas é necessário ao menos começarmos. Então assim, vou começar sem mais delongas, até porque a ideia é que seja uma live curta por demais, mas que eu consiga apresentar a vocês algumas reflexões de leituras e de estudos que eu tenho feito nos últimos dias, nas últimas semanas, acerca desse tema importantíssimo por demais. Bom, antes de mais nada, quero pedir claro a todos vocês que estão participando aqui, que estão assistindo, fiquem à vontade para divulgar e compartilhar e convidar outras pessoas para assistir. Se você estiver vendo essa live aqui no YouTube, saiba que lá no Instagram eu realizo semanalmente essas lives no domingo. Então vamos lá. Bom, eu separei aqui alguns tópicos e eu quero me ater justamente às anotações que eu fiz aqui para que nós possamos construir uma linha de raciocínio onde eu irei explicar a vocês de maneira muito resumida, breve e sucinta o do porquê acredito eu que o nosso sistema educacional está cada vez mais ladeira abaixo em direção a um abismo educacional. Bom, antes de mais nada, precisamos dar um passo para trás, ou alguns passos para trás, e refletirmos acerca do qual o sentido da educação. Qual deve e qual deveria ser o objetivo final da educação. A educação, a palavra educação, ela vem do grego, né? São duas palavras, a junção de duas palavras, ex ducere. Ex é o prefixo que indica para fora, externo. Inclusive a própria palavra externo vem aí desse ex, lá do grego. Enquanto que ducere quer dizer guiar, conduzir, levar para frente, né? Então você tem aí a palavra ex, que é para fora, e o ducere, que é guiar, conduzir. Então é como se o objetivo final da palavra educação é justamente guiar, levar, conduzir esse aluno, no caso aqui, ou aquela pessoa desejosa pelo conhecimento, para fora. Mas para fora em que sentido? Primeiro, fora da sua própria vida privada e que ela conheça os problemas do mundo, né, os problemas mundanos, e que ela seja guiada, conduzida por um professor, é óbvio, né? Ou por uma pessoa mais letrada, ou por uma pessoa que tenha um conhecimento acima do comum, porque daí vem, claro, o próprio processo educacional, onde você tem um mestre e você tem um aluno disposto a aprender. E por que eu falo disposto a aprender? E já consigo aqui vislumbrar e já perceber um problema crônico do nosso sistema educacional, não tão somente do Brasil, mas do mundo como um todo, né? A obrigatoriedade da educação é um problema em primeiro lugar. E aqui, claro, eu sei muito bem a diferença entre educação e ensino, e como professor há quase uma década, e percebo que eu vou utilizar dessas palavras como sendo uns sinônimos, né? Mesmo sabendo que não a são. Porque você tem educação, é o processo formal, onde um professor transmite o conteúdo a um aluno. Isso é educação. Ensino, muitas das vezes, é confundido com educação. Educação é aquilo que é transmitido, que é ensinado pelo pai, pela mãe. Essa é a educação em si. Tanto é que quando você vai observar, em especial na educação no sistema da Grécia Antiga, por exemplo, antes de Cristo, a educação, né, ela primeiramente iniciava-se em casa, com o pai e a mãe ensinando alguma coisa, ou valores e morais e princípios aos seus filhos, para ir depois, mais à frente, já
ali na vida juvenil e, claro, continuando ainda na vida adulta, esse aluno ia para uma academia ou ia ali para participar, digamos assim, das aulas que eram apresentadas lá pelos filósofos gregos. Só que, infelizmente, em nosso país e no mundo como um todo, em especial ali por volta do século XVI, XVII, houve uma confusão entre ensino e educação. Então hoje em dia, nós temos tudo misturado. A escola, que deveria, em primeiro lugar, ensinar, acabou por pegar a função da educação. E esse é um dos clássicos, um dos crassos problemas do nosso próprio, quando eu falo do nosso próprio, mas isso se repete em outras nações, mundo afora. Quando você acaba se perdendo no próprio objetivo da escola, que não é ensinar, mas sim educar, abre-se margem para outros tantos problemas que eu irei comentar mais adiante aqui nessa nossa live, né? Quando você não deixa muito claro, de forma muito delineada, que a escola, que o professor tem a função de ensinar, transmitir conhecimento daquela determinada disciplina e passa essa função da educação para a escola, você acaba invertendo os valores. Quando, por A mais B, é o pai, é a mãe que deve, em primeiro e último lugar, em última instância, educar o seu filho, prepará-lo para o próprio sistema educacional, onde lá sim ele vai ter o ensinamento através da figura de um professor, de um tutor, de um mestre ou de coisa que o valha. Só que, infelizmente, essas coisas estão invertidas em nosso país e acaba justamente por ser um dos motivos principais, segundo a minha ótica, a respeito do sistema educacional brasileiro e a corrupção, um problema crônico e que acaba dificultando ainda mais o próprio desenvolvimento, né, educacional das nossas crianças, dos nossos jovens. E aqui, vale também abrir um parênteses que poucas pessoas atentam a respeito disso. O sistema educacional tal como nós conhecemos hoje, ele surge em uma época, ou ele surge, melhor dizendo, da cabeça de déspotas, a cabeça de ditadores, de pessoas, em especial aqui tenho que citar aqui nominalmente o Frederico Guilherme I, que na época era o monarca da Prússia, ali da região da Alemanha, o que hoje é considerado a Alemanha, que era certamente um déspota, um autoritário, no sentido de que ele entendeu que a escola, o que o processo educacional poderia ser utilizado para criar fileiras de pessoas que iriam submeter-se ao seu domínio. Então, hoje nós vemos a educação, né, a escola, como sendo uma coisa linda, maravilhosa. Só que quando você vai estudar o processo da educação em si, a formação do processo educacional, por exemplo, na Grécia Antiga, a própria sentido da palavra escola tem a ver com o ócio, ou seja, a escola ela não era obrigatória e ela era aberta e livre a todas aquelas pessoas que estavam interessadas em aprender, em buscar conhecimento. E foi assim durante muitos séculos e milênios, né? Veio, claro, com a Igreja Católica, em certa medida, começou a, de certa forma, a aperfeiçoar esse processo educacional, esse processo de ensino, só que ainda assim não era obrigatório, era livre, era opcional e também, claro, não era acessível a todas as pessoas porque tinha um custo para a manutenção desse próprio sistema educacional. Tanto é verdade que a Igreja Católica foi ela, a pedra angular, a pedra central, formadora do próprio sistema universitário que nós conhecemos hoje. Então, quando você vê muitos jovens irem na universidade e maldizer a Igreja Católica, eles ignoram que eles só estão hoje ocupando um espaço na universidade porque séculos, milênios anteriormente, a própria Igreja Católica fundou essa própria ideia da universidade. Então, nesse passar dos séculos, nesse passar dos milênios, a educação deixou de ser algo opcional, livre e não obrigatório para um processo autoritário, déspota e muitas das vezes com interesses escusos de ditadores, de monarcas que entenderam que aquele processo educacional poderia servir ao seu próprio interesse e não necessariamente à educação. A primeira pessoa a levantar essa bandeira, a defender essa ideia da educação como sendo algo obrigatório e compulsório, foi um sujeito de prenome Lutero, né? O mesmo Lutero lá da Reforma
protestante. Antes dele, a educação, ela em grandíssima medida era comandada pela Igreja Católica, tal como eu falei alguns minutos atrás. Ela era opcional, livre e não era aberta a todas as pessoas. Claro, tinha umas barreiras de ordem financeira, de ordem social, que acabavam impedindo que a maior parte da população participasse desse processo educacional. Mas Lutero, após a Reforma Protestante, em especial em 1524, começa a defender o sistema educacional obrigatório. Tem uma carta, né, que ele endereçou a alguns monarcas ali europeus após ter sido expulso ali da região da Europa, né, por conta da sua reforma protestante. Ele acabou indo para o outro lado da Europa, em especial ali na região da Alemanha, do Genebra, Suíça, que hoje nós conhecemos como tais países. Em 1524, o Lutero enviou uma carta para alguns líderes, alguns monarcas da região da Alemanha, dizendo exatamente o seguinte, abre aspas, e aí para vocês perceberem o caráter compulsório, obrigatório, porque não opressor da própria educação, que iniciou-se com Lutero ali no início do século XVI, em específico ali em 1524. Disse Lutero nessa carta enviada aos monarcas ali da região da Alemanha: caros governantes, afirmo que as autoridades civis têm obrigação de compelir o povo a enviar seus filhos para a escola. Se o governo pode compelir alguns cidadãos que estejam aptos ao serviço militar para empunhar lanças e espingardas, para erguer defesas e para executar outras tarefas marciais em tempos de guerra, tem muito mais direito de compelir o povo a enviar seus filhos para a escola, porque neste caso estamos em guerra contra o diabo, cujo objetivo é secretamente esvair nossas cidades e principados de seus homens fortes. É claro que a partir dessa mensagem enviada por Lutero, vários monarcas perceberam o poder que existia no próprio processo educacional, na própria ideia de educação obrigatória, pois se valeram justamente de uma audiência cativa de jovens e ainda em formação intelectual em prol dos seus interesses pessoais, monárquicos, autoritários e déspotas. É claro que outros pensadores se seguiram após Lutero, mas Lutero é considerado o primeiro grande pensador, vamos assim dizer, o primeiro grande intelectual a defender essa ideia da compulsoriedade, da obrigação da educação. Calvino seguiu pela mesma linha de raciocínio ali em 1536, e é claro que isso soou como música para os monarcas autoritários da época, porque eles pensaram, peraí. Enquanto que a Igreja Católica diz que a educação ela é livre, ela deve buscar a verdade, ela não deve ser obrigatória a todas as pessoas, nós temos aqui a oportunidade de, ancorado no argumento teológico, segundo a ótica de Lutero, de Calvino e de outros protestantes que vieram a seguir, nós temos a oportunidade de já termos em nosso controle, desde a mais tenra infância, desde a mais tenra adolescência, jovens para moldarmos a sua forma de pensar. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e infelizmente esse não é um conteúdo ensinado na nossa academia, mas tão somente aquelas pessoas interessadas que foram buscar um pouco mais profundamente a história do processo educacional, vai perceber que a ideia de educação como nós temos atualmente em nosso país e no mundo como um todo, começa já corrompida, pois ela não tem o interesse de buscar a verdade, já que a educação, tal como os gregos entendiam e tal como a própria Igreja Católica defendeu durante séculos e milênios, deveria ser a busca pela verdade, né? A própria educação clássica que foi gestada, que foi gerada, que foi cultivada no seio da Igreja Católica através, em específico, do trívio e do quadrívio, buscava preparar o homem para o mundo, para torná-lo livre de fato. Só que, com o passar dos séculos, com o passar dos milênios, mais uma vez, monarcas autoritários perceberam que poderiam ter na educação uma forma de controlar, de comandar, de ter um séquito de alunos e de jovens à sua disposição. Isso se aprofundou ainda mais, ali, claro, no século XVIII, com a própria Revolução Industrial, quando perceberam, né, alguns líderes ali perceberam que os pais eles ficavam muito preocupados quando eles tinham que trabalhar nas fábricas e não tinham com quem deixar os seus filhos. E aí surgiu uma ideia, entre aspas, genial, fantástica, né? Porque não criar um espaço que simule as fábricas,
em que os pais possam deixar os seus filhos. Quando eu falo possam, na verdade já estão sendo obrigados, pois com o passar dos séculos desse ensinamento de Lutero, Calvino e outros protestantes, outros estados ali modernos europeus começaram a aplicar a obrigatoriedade e a compulsoriedade do processo educacional. E claro, você tem jovens, né, na mais tenra idade, sendo obrigados e forçados a irem para a escola com o intuito de aprender. Em um primeiro momento, algum ofício laboral, que esse era o objetivo primeiro da educação na época da Revolução Industrial. Basta vocês observarem, vocês que estão me assistindo, meus queridos e estimados alunos, que a escola, tal como nós conhecemos hoje, a estrutura da escola, ela lembra muito uma fábrica. Já pararam para observar isso? Numa fábrica você tem hora para entrar, para sair. Na escola também. Numa fábrica você tem um fardamento, numa fábrica, né? Na escola também você tem um fardamento. Numa fábrica você tem um chefe, você tem um líder que ensina o ofício ou que fiscaliza o ofício daquelas pessoas que estão na fábrica. Na escola nós também temos a figura do diretor, a figura do coordenador e a figura do professor, que estão ali para ensinar como as coisas devem ser feitas e para punir aqueles que, porventura, não estejam atendendo aos desígnios daquele próprio processo educacional. Numa fábrica, nós temos, por exemplo, um sinal que delineia o horário que você pode descansar ou que você pode comer, tal como na própria escola. Então percebam, meus queridos e amados alunos, a fábrica e a escola, o sistema escolar moderno como nós conhecemos hoje em nosso país e no mundo, em sua grandíssima maioria, ele remete a justamente esse ambiente fabril, esse ambiente da fábrica que é, claro, dadas as devidas proporções, opressor por demais e que não tem como objetivo último a busca pelo conhecimento, a busca pela verdade. A Lisa Gabriela comentou aqui que nunca tentou para isso. Pois é, Lisa. Isso não foi algo que eu aprendi na faculdade, não foi algo que eu aprendi na universidade. Eu aprendi por conta própria, estudando sobre o assunto. E aqui já quero fazer a primeira recomendação dessa nossa live de hoje. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse processo de educação, como ela deixou de ser livre para ser obrigatória, tem um livreto muito bom, assim, excepcional, para iniciar nesses estudos, que é esse livreto que eu tenho aqui em mãos, do Murray Newton Rothbard, Educação Livre e Obrigatória. Livro esse, inclusive, que vocês encontram gratuitamente em PDF na internet e que já foi tema, inclusive, de uma aula aqui mesmo no meu canal no YouTube, no Livros e etc., que eu vou fazer questão de deixar aqui na descrição. Muito obrigado, Lucas Oliver, aqui pela presença. Então, como eu estava falando, essa questão da educação, no sentido de obrigatoriedade e compulsoriedade, ao meu ver, e aqui, claro, é uma leitura minha, uma ótica minha, pedagógica, que pode ser refutada e pode ser analisada a partir de um outro ponto de vista, se um outro professor, se um outro acadêmico assim quiser fazê-lo, e não há problema nenhum nisso. Mas quando você deixa de fazer algo por livre e espontânea vontade, por livre e espontânea vocação, e passa a fazer por obrigação, você já tem uma corrupção aí. Lembrando, tá? Há milênios, há séculos atrás, a educação era livre, opcional e só se dedicava à vida intelectual aquelas pessoas verdadeiramente interessadas em fazê-lo. Hoje em dia, não. Todos os jovens, todas as crianças são obrigadas a participar desse sistema educacional, que, ao meu ver, é muito opressor na medida em que você acaba assassinando e ceifando vocações e habilidades que são inerentes a cada um de nós, ao colocar um jovem preso numa sala de aula, obrigá-lo a assistir 6, 7, 8 aulas por dia, se for integral, você multiplica aí, você soma aí mais algumas aulas, totalizando aí 10 horas presa num ambiente um tanto quanto, mais uma vez, né, que remete à ideia lá da fábrica, da revolução industrial. E assim, estudos neuropedagógicos e psicológicos já deixaram isso muito claro, que o nosso cérebro ele é como se fosse várias gavetinhas, vários compartimentos, e quando uma pessoa, por exemplo, tem uma habilidade, tem um talento ou uma vocação, por exemplo, aqui para as artes cênicas, e você pega esse jovem e coloca no ambiente educacional e obriga esse jovem a aprender matemática, português, história, geografia, química, física e biologia, você está ocupando aquele espaço no cérebro daquele jovem, aquele compartimento, colocando outros conteúdos que muitas das vezes não é o conteúdo de interesse daquele jovem. Só que nós vivemos em um sistema educacional
totalmente corrompido, onde nós estamos assassinando e ceifando justamente as crianças e os jovens, pois estamos as obrigando a aprender 12, 13, 14 disciplinas, passar mais de 10 anos em todo o sistema educacional para adentrar na universidade e tentar pleitear uma vaga na universidade para depois conseguir um emprego. Com isso eu quero dizer, claro, que não devemos de forma alguma acabar com a escola da noite para o dia, mas devemos sim ressignificar e, por que não, repensar o próprio sistema educacional, para que desde a mais tenra infância, uma vez que os pais percebam qual é o talento, qual é a vocação do seu filho, da sua criança, do seu jovem, ele possa direcionar os esforços educacionais daquela criança, daquele jovem, para aquele seu talento, para aquela sua vocação. Eu estive em sala de aula por quase uma década e poucas não foram as vezes que eu me compadeci de alunos, de jovens e adolescentes que se sentiam totalmente cerceados, que se sentiam totalmente aprisionados a um sistema educacional que não privilegiava a sua vocação, o seu talento. E mais uma vez, essa é a corrupção do próprio sistema educacional. Lembrando que eu estou fazendo um recorte, claro, do nosso país, mas ele pode se estender aí para as várias outras nações, né? E aí, claro, você tem vários outros nuances e vários outros vetores que são fundamentais para entendermos o próprio sistema, o próprio sistema educacional e a corrupção dele. Nós temos hoje em nosso país, em específico, a ideia de que a educação ela deve caminhar, que ela deve levar o aluno para o ambiente acadêmico, para a universidade, dizendo que aí na universidade é que ele vai ser liberto, é que ele vai ser livre e que ele vai ter uma formação, seja intelectual até mesmo laboral. Quando muitas das vezes sabemos que a educação superior não é para todo mundo. E não há problema algum nisso. Devemos deixar isso muito claro. Nem todas as pessoas têm um tato, nem todas as pessoas têm a vocação, têm um talento, têm a disposição de seguir uma vida intelectual. Só que o que hoje você vê, por exemplo, no ensino médio, aqui eu falo da experiência do ensino médio que eu tive nesses últimos anos como professor em sala de aula, né? Criou-se uma ideia de que é no ensino médio que você vai escolher a sua profissão que vai lhe dar dinheiro e não felicidade. Vejam que corrupção. Vejam, deixa eu só... Pronto. Vejam que coisa errática, errônea por demais. A educação se tornou tão somente uma busca pelo dinheiro ou uma busca por uma boa profissão, quando na verdade, anteriormente, por exemplo, a educação ela tinha como objetivo primeiro exercer uma atividade laboral na sociedade que fosse benéfica e benemérita. Primeiro, para você, ou seja, que você tivesse prazer em fazer aquilo, e aí com esse prazer, claro, você iria servir, você iria ofertar o seu dom a outras pessoas. Quantos não são os jovens que pensam em entrar numa faculdade tão somente porque ela traz recursos financeiros? E se você tem como objetivo da sua vida tão somente ganhar dinheiro, você se torna um mau profissional, você se torna uma pessoa que muitas das vezes vai se sentir infeliz no decorrer, no percurso da sua própria vida pessoal. Mas vejam, né? A nossa educação ela incentiva que os jovens escolham profissões que deem dinheiro, que escolham profissões que deem certa condição material para ele poder luxar. Quantos não são jovens que optam pelo curso de medicina ou outros cursos que trazem um retorno financeiro muito maior, não porque são vocacionados naquela profissão, não porque verdadeiramente querem ser médicos, doutores, engenheiros ou coisa que o valha, mas porque a própria sociedade, ou até mesmo sua própria família, ou até mesmo as experiências pessoais desse jovem acabam o levando e o guiando a uma profissão que muitas das vezes não é aquela que ele verdadeiramente queria fazer. Eu tive vários alunos que entenderam isso com o passar dos anos do ensino médio e se sentiam frustrados. E o nosso sistema educacional ele é corrompido e corrupto por demais quando todo o processo educacional do jovem tem como objetivo fazer uma prova, assim denominada Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, não para ele ser liberto, mas para ele acabar sendo mantido em cativeiro em uma outra prisão. Vai ter que passar lá 4, 5, 6 anos na universidade, e muitas das vezes em um curso que não é aquele que, digamos assim, ele vai conseguir exponenciar todas as suas habilidades, toda a sua vocação, todo o seu dom. Mas vejam vocês, meus queridos e estimados alunos, todo esse processo educacional é feito de forma paulatina, passo
a passo, onde os jovens são levados e guiados, uma espécie de matadouro, achando que estão em busca da liberdade, em busca de uma vida livre, quando muitas das vezes estão caminhando em direção justamente à sua própria forca, estão caminhando rumo à guilhotina. O objetivo final da educação deve ser fazer, isso aqui é a minha ótica, claro, a minha opinião pessoal, fazer com que você, jovem, possa trabalhar ou possa exercer uma função laboral que esteja conectada de maneira uterina com aquela que você considera ser a sua vocação. Existem várias frases a respeito disso. Trabalhe com aquilo que você gosta e você nunca terá que trabalhar. Mas, infelizmente, não é isso que nós vemos, seja na escola, seja no ensino médio, como também na própria universidade. Existe uma corrida aí por notas. E se você tem um aluno que tem competências, habilidades, um certo dom e uma vocação para outras habilidades, ele precisa desprender um tempo, muitas das vezes até extenuante, para tirar notas boas em disciplinas que muitas das vezes ele não vai utilizar em nada para a sua vida. Não quero com isso aqui dizer, e abro um parênteses, que um jovem, que um adolescente não deva aprender coisas básicas de português, matemática, história e geografia. Todo mundo deveria aprender o básico de tudo. O grande problema do nosso sistema educacional, e essa é uma das grandes, ao meu ver, um dos grandes males, uma das grandes máculas do nosso sistema educacional, é que nós obrigamos jovens, na mais flor da idade, a aprenderem conteúdos quase que infindáveis sobre assuntos, sobre disciplinas que muitas das vezes, quase que 100% das vezes, eles não irão utilizar na sua própria vida. Quando, ao meu ver, já no ensino médio ali por volta dos 12, 13, 14 anos, o jovem já deveria passar 3, 4 anos totalmente imerso e dedicado e envolto naquele que ele acredita ser a sua vocação, naquilo que ele acredita ser, pelo qual motivo que ele nasceu. E não necessariamente ficar preso a um sistema educacional 3, 4 anos e ir para a universidade e ser preso lá também na universidade, ser mantido em cativeiro para adentrar no mercado de trabalho, que muitas das vezes é motivo de frustração para alguns jovens. É óbvio, outros tantos vetores e outros tantos nuances também seria possível comentar acerca da corrupção da educação, em especial essa educação de faz de conta, Eu observei isso muito durante os meus anos como professor em sala de aula, e a pandemia, veio mais ainda para deixar isso muito claro, que muitos professores fingem que ensinam, outros tantos alunos fingem que estão aprendendo, a coordenação e a direção fingem que estão fazendo o seu trabalho, o pai, por sua vez, muitos pais, por sua vez, acabaram se afastando desse processo educacional, desse processo de ensino, de se preocupar com o que está sendo transmitido pelo professor, pela professora em sala de aula, e acabaram delegando, não tão somente o ensino do seu filho, como também a própria educação. Quem é professor hoje em dia, que certamente há de concordar comigo, que nós professores, e aqui é um erro da própria pedagogia e de muitos professores que foram puxando para si essa responsabilidade educacional, que ao meu ver é um erro crasso. A escola e o professor deveriam se ater à disciplina, a ensinar, a transmitir o seu conteúdo, o conhecimento que ele mesmo estudou para o aluno, e não se preocupar com outros tantos problemas. Hoje um professor, além de ensinar a disciplina, ele precisa ser psicólogo, precisa ser pedagogo, ele precisa resolver os problemas de ordem amorosa, precisa ser conselheiro, precisa resolver também os problemas de ordem familiar e amorosa que aqueles alunos têm ali entre eles mesmos. O professor precisa, de certa forma, ser um digital influencer, precisa fazer pão e circo a todo momento para ressignificar e transformar a sua aula, a sua disciplina em algo minimamente palatável e algo minimamente digerível para os seus alunos. E o próprio professor, ele vai se esvaindo, ele vai se sacrificando, ele vai doando de si cada vez mais nesse processo todo, nesse sistema todo educacional, que muitas das vezes não valoriza. O próprio professor não entende que se você não quer aprender, não adianta ter o melhor professor para ensinar. Temos aí um problema aí, não temos uma convergência aí entre esses vetores diametralmente opostos. Uma pessoa só aprende, Uma pessoa só aprende se ela primeiro desejar aprender, se ela desejar conhecer. E a partir desse momento, então, é que ela busca uma pessoa que tenha de fato aquele conhecimento, que tenha de fato como transmitir aquele conteúdo, É óbvio que, tal como eu falei nos minutos iniciais dessa nossa live, o assunto não se encerra por aqui. Existem vários outros fatores, vetores e nuances e camadas que denotam essa questão da corrupção
do sistema educacional em nosso país. Mas caminhando, claro, para o final e o momento derradeiro aqui, e se porventura você tiver alguma pergunta, alguma observação para fazer, fique à vontade para fazê-lo nesse momento, é que já pararam para analisar que aqui é um tópico polêmico e sensível por demais que eu vou comentar aqui a partir de agora. Eu estava lendo a respeito dos cursos de licenciatura, que é considerado, em estudos acadêmicos, o curso, um dos cursos mais fáceis de adentrar na universidade. Repito, o curso de licenciatura, ou seja, o curso que forma os professores que irão formar as próximas gerações, é o curso mais fácil de adentrar na universidade. Vocês percebem que existe um problema somente nessa afirmação que eu estou fazendo aqui? Se o curso de licenciatura é o curso mais fácil, qual é o nível desses futuros professores? E aqui eu falo com conhecimento de causa, sem temor algum de errar. A minha esposa está entrando no curso de licenciatura, Letras Português, e temos disciplinas, ou melhor dizendo, eu estudei há 10 anos atrás disciplinas similares ao que ela está estudando agora. E eu confesso a vocês aqui que muitas disciplinas utilizam-se do mesmo material pedagógico. A minha esposa está lendo os mesmos livros que eu estudei há 10 anos atrás no meu curso de pedagogia, no meu curso de licenciatura, perdão. E por ser licenciatura um dos cursos mais fáceis de entrar, muitas pessoas entram tão somente para ter esse feitiço pelo diploma, esse feitiço pelo ambiente universitário, e não pela vocação, e não pelo talento, e não pelo dom. Claro, existem outros tantos problemas que são consequência desse sintoma que eu acabei de relatar aqui para vocês sobre o curso de licenciatura, são dos cursos mais fáceis de se adentrar na universidade. Então, por exemplo, você tem professores, pedagogos, né? Professores de crianças, infantil, primeira, segunda, terceira série, o primeiro ciclo ali da educação infantil, que são os professores que menos recebem, quando na verdade deveria ser o contrário. A pirâmide educacional em nosso país está totalmente invertida. É muito mais fácil ministrar aula para adolescentes ou para quase adultos na universidade do que para crianças. Todavia, em nosso país, um professor universitário recebe 10, 12, 13 vezes mais do que uma pedagoga, do que uma professora, que, ao meu ver, nos anos iniciais, é muito mais importante para o desenvolvimento educacional dessa criança do que aquele professor universitário. Não quero com isso desmerecer de forma alguma a educação universitária. Só penso eu que deveríamos pensar um pouco e refletir sobre a questão da remuneração para professores do nível de base e do nível universitário, tal como alguns países da Europa já fizeram. Tá? Eles já diminuíram esse gap, essa diferença salarial entre professores de base e professores universitários, para que justamente incentive as boas mentes e os melhores alunos que são formados no ensino médio para adentrarem na carreira educacional, para adentrarem na carreira de licenciatura. Quantas das vezes você, aluno que talvez esteja me assistindo aqui, não já percebeu que o professor talvez não tenha vocação para fazer aquilo que ele está fazendo, ou que o professor não se dedica como deveria dedicar-se para essa missão que é tão importante. É uma vocação, diria eu que é certamente, e aqui eu sou suspeito a falar, a profissão mais importante, pois é a profissão que forma todas as outras. Todavia, infelizmente, alguns colegas de profissão não pensam dessa forma e vivem a lamuriar, vivem a reclamar por conta de salários baixos, de condições insalubres de trabalho. Claro, tudo isso é justificável. Todas essas reclamações são mais do que justificáveis. Agora, há de se observar que um professor tem uma missão principal, uma missão central no próprio desenvolvimento daquela sociedade. E para isso nós precisamos, de fato, ter, por assim dizer, um claro processo educacional, um claro desenvolvimento do processo educacional, um projeto educacional de país, e não de governo, projeto educacional de país. Quando o Japão foi assolado pela Segunda Guerra Mundial, em especial por conta das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que foram atiradas pelos Estados Unidos no contexto da guerra, uma das primeiras ações do governo japonês foi justamente convidar e pagar altos salários a professores de fora para que eles viessem, para que eles fossem para o Japão para construir a nova educação, para ensinar aquelas pessoas que lá estavam no território japonês, para ir de fato fomentar a educação naquela nação, naquele país.
Tanto é verdade que o resultado aí aconteceu. 50 anos atrás, nós estamos falando aí da bomba atômica de 1945. 50 anos depois, quase 70 anos depois, o Japão é um dos primeiros países no nível educacional, no ranking educacional. Diferente do nosso país, que ano após ano, nos testes internacionais, em especial o PISA, o Brasil pontua nas últimas posições. E o problema, ao contrário do que muitas pessoas pensam ou acreditam, não é o dinheiro, não é recurso financeiro. Comparado com outros países no mesmo nível de desenvolvimento, o Brasil investe muito e muito na educação. O grande problema financeiro do nosso país em relação à educação é a má administração, a má versação desses recursos financeiros que são destinados à educação. E aí seria certamente um tema para outra live, mas o problema do Brasil educacional não é dinheiro, em primeiro lugar. É falta de um plano educacional, nacional, e que não fique a depender tão somente do governo que estiver comandando a nação. Há que se fazer um pacto pela educação, um pacto verdadeiro, para que as gestões futuras a nível federal possam dar continuidade e não querer a cada 4, 8 anos ressignificar e mudar todo o processo educacional. Claro, mais uma vez, essa não é uma discussão que se infinda aqui. Existem, claro, outras tantas possíveis soluções que poderiam ser tentadas ou aplicadas aqui mesmo em nossa nação. Só lembrando, tal como eu falei aqui há alguns minutos atrás, e quero findar essa nossa live com essas 3 possíveis sugestões, né? Nós precisamos de um plano de educação a longo prazo, que não fique à mercê da gestão de plantão. Nós precisamos que os professores de base e que o curso de licenciatura seja atrativo e atraente aos jovens que estão a concluir o ensino médio, para que sejam, digamos assim, alocadas as melhores mentes, os melhores alunos nos cursos de licenciaturas e não os piores, ou os alunos medíocres, pois um professor ele não pode ser medíocre, ele deve ser excelente, pelo menos na sua área de conhecimento. É o mínimo que, ao meu ver, deveria se esperar de um professor. E também, claro, uma outra possível solução é que houvesse uma boa versação dos recursos financeiros ligados à educação, para que não se perdesse montantes, milhões e milhões de dinheiro, como se perde em nosso país. Claro, meus queridos, estimados e amados alunos, caminho aqui para a conclusão, caminho para o fim aqui dessa nossa live, e fica aqui claro a reflexão e o convite para vocês entenderem sobre como o nosso próprio sistema educacional ele é corrompido, corrupto e corruptível por demais. Existem vários outros problemas que eu poderia trazer aqui nessa nossa live, mas notem, né? Quando a educação ela caminha tão somente para a preocupação com notas, e aí a busca pela verdade, a busca pelo conhecimento vale de quê? Né? Quando você tem uma base nacional curricular comum que não leva em consideração as diferenças geográficas, as diferenças linguísticas que há em nosso país. Lembra, nós estamos falando de um país de dimensões continentais. Não faz sentido algum você ter uma base nacional curricular comum para todo o país. Eu me lembro, quando eu era mais jovem, nós tínhamos uma disciplina chamada História e Geografia Sergipana. Disciplina essa que não existe mais. Quer dizer, o aluno se forma na escola, você conhecer um pouco da sua história, você conhecer um pouco da sua própria geografia, do seu próprio território. E isso foi sacrificado em nome dessa padronização do sistema educacional via o Enem, que eu tenho inúmeras críticas ao próprio Exame Nacional do Ensino Médio, né? Quando também as pessoas e os jovens passaram a encarar o processo educacional tão somente em busca do retorno financeiro, em busca do retorno material, quando na verdade o jovem, e aqui é uma opinião pessoal minha, o jovem deveria aproveitar a sua juventude, a sua energia para buscar algo que lhe dê significado e significância na vida e que você possa ofertar aquilo para outras pessoas. E aí sim, certamente o retorno financeiro virá. Se não na quantia de milhares e milhões de reais, mas pelo menos você terá certeza que estará fazendo a diferença no mundo, na sociedade, ao seu redor, né? Outros problemas, tal como eu falei aqui, estou apenas fazendo uma recapitulação, né? O problema, a questão do curso de licenciatura ser um dos cursos mais fáceis de se adentrar é um problema assim crônico, mas isso acontece porque não há incentivo para ser professor em nosso país. Como ser professor em nosso país virou algo quase que pedante, é quase que um mendigo com diploma, né? Então acaba sobrando justamente as vagas, digamos assim, mais fáceis, ou as vagas menos, digamos assim, onde as pessoas menos se interessam para entrar, para se tornar professor, para acabar seguindo a carreira professoral.
profissão essa que acredito eu ser de extrema e de suma importância para o desenvolvimento da sociedade. Aí chegando aqui pessoas fantásticas, Clara se fazendo presente, Tiaguinho Batalha, ex-vereador de Aracaju, a Clara, colega, amiga minha lá do trabalho na Câmara Municipal. Enfim, gente, são vários outros assuntos aqui, né? E claro, tudo isso aqui acaba culminando e acaba justamente transbordando no cenário que nós temos de educação do nosso país, onde pouco se ensina, onde pouco se educa e faz-se justamente esse cenário de faz de conta. Olha a Ayla, minha queridíssima amiga. Olha, a Ayla fala com propriedade aqui sobre esse assunto da educação, pois ela está justamente lá no território dos países escandinavos e foram países que de fato entenderam a educação e puxaram para si essa responsabilidade, e hoje os países escandinavos pontuam como sendo os melhores países nos rankings educacionais. Claro que eles fizeram todo esse processo, passou décadas. Por exemplo, na região da Finlândia, Suécia e Suíça, houve o que nós não temos em nosso país. Um projeto claro de educação para a nação, que é, a meu ver, a primeira coisa que deveríamos ter em nosso país. Um plano de carreira para professor e tudo mais. Vou concluir aqui essa nossa live respondendo aqui a pergunta da Ayla. Como é a forma mais básica de corrupção aí? Então, Ayla, falando da educação, muito boa essa sua pergunta e vou findar com ela aqui essa nossa live. Ayla, os recursos que são direcionados à educação, e tal como eu falei alguns minutos atrás, poucas pessoas sabem disso. Repito, o Brasil é um dos países que, proporcionalmente falando, mais investe em educação parte do seu PIB. Nós estamos na frente de países mais desenvolvidos do mundo, né, em alguns países do mundo, que investimos em educação. O grande problema, Ayla, é que esses recursos ele acaba sendo transmitido dos mais variados setores, tanto a nível federal, estadual e municipal. E, infelizmente, Ayla, a cada mão que vai passando, uma parte desse recurso, uma parte desse dinheiro vai se perdendo. E como não há, Ayla, infelizmente, uma fiscalização por parte dos setores responsáveis. E aqui, quem é que fiscaliza os recursos de educação, por exemplo? Vereadores podem fazê-lo, deputados estaduais, deputados federais podem fazê-lo. É função dessas três classes políticas fiscalizar cada centavo para a educação. Por exemplo, Ayla, aqui em nosso município, aqui em Aracaju, o prefeito não paga o piso dos professores, porque, segundo ele, não tem dinheiro para fazê-lo. Só que existe uma outra versão sobre esse fato. O próprio Sindicato dos Professores já apresentou de maneira clara e cristalina que mês a mês sobram recursos da casa dos milhões de reais na conta da educação, que daria certamente para pagar o piso dos professores, ou seja, o salário mínimo dos professores, que não é pago aqui no município de Aracaju, aqui na capital do estado de Sergipe, sabe, Ali? Então, assim, esse é um dos problemas, claro. Existem outros tantos problemas em relação aos recursos educacionais. Outra coisa, Ayla, que ao meu ver poderia se mudar, por exemplo, eu trabalhei uma certa vez numa escola que a estrutura das salas de aula estavam assim, depredadas e penosas e lamuriosas por demais. Só que aí foi enviado um recurso, Ayla, que demorou alguns anos, para fazer uma quadra. Então assim, Ayla, eu estou falando assim como um gestor educacional. Eu sendo um diretor, se me fosse dado a liberdade de utilizar aquele recurso financeiro para o que eu julgo ser necessário e mais importante, a quadra ficaria em último lugar. Eu iria investir esse recurso da quantia de milhões na própria estrutura da sala de aula. E o que foi que acabou acontecendo, Ayla? Foi que acabou acontecendo? As salas acabaram ficando cada vez mais depredadas, cada vez mais penosas para estudar. Chegou ao ponto, Ayla, de quando tinha chuva, quando chovia nessa escola que eu trabalhei há alguns anos atrás como estagiário, os alunos foram transferidos para onde, Ayla? Para ter aula na quadra. Porque a quadra estava nova, maravilhosa. A escola estava caindo aos pedaços. Mas os alunos foram transferidos para ter aula na quadra. Então, Ayla, não existe, de certa forma, Ayla, uma liberdade nos gestores, nos diretores, da forma como eles vão manejar esses recursos, quando, ao meu ver, deveria se dar autoridade para um diretor, para um gestor, claro, passando por todos os controles financeiros, por todos os controles técnicos. Há que se respeitar, claro, isso, há que se colocar essas barreiras, essas travas, esses óbices para uma boa aplicação desses recursos, mas infelizmente, Ayla, em nosso país, a educação, ou seja, os recursos financeiros, como eles vêm de Brasília, eles vão passando por várias mãos, e como repito, mais uma vez, não há fiscalização dos vereadores, dos deputados estaduais, deputados federais, como está sendo investido cada um dos centavos do real investido na educação. Aí, Ayla, nós temos aí escolas, por exemplo, Ayla, e assim, seria até certamente um tema para uma live conjunta minha com você.
Alguns anos atrás, o governo anterior ao presidente Bolsonaro inventou uma história de escola com internet, escola com computador, perdão, que ele queria enviar computadores para todas as escolas do Brasil. E aí, sabe qual foi o problema? Chegaram os computadores. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu presenciei isso em uma das escolas que eu trabalhei lá no Parque dos Faróis. Chegaram os computadores, Ayla. Só que não tinha uma sala preparada para esses computadores. E, Ayla, ouça com atenção o que eu vou falar aqui. E todos que estão me assistindo aqui ainda nessa live de hoje. A escola não tinha estrutura elétrica para suportar que os computadores fossem ligados. Tentaram apenas uma vez. Não ligar todos. Se não me falha a memória, foram 20, 30 computadores que foram recebidos. Tentaram ligar 10 computadores e a rede elétrica da escola não aguentou. Moral da história, os computadores foram abandonados, largados, porque para se fazer a manutenção, ou melhor dizendo, ampliar a fiação elétrica da escola, precisaria de um outro recurso. Mas foi enviado os computadores sem ter um espaço adequado e sem ter a fiação elétrica necessária. Então você tem hoje, por exemplo, outros programas governamentais que querem levar a internet para as escolas, né? Só que a grande pergunta que deve ser feita anteriormente é: as escolas têm a estrutura para receber esse equipamento de internet? Pois é, Ayla. E aí os computadores, eu lembro muito claro disso, eu estagiário, entrei na sala de aula, estavam lá 20, 30 computadores abandonados. E quando eu fui perguntar à diretora, ela disse: não, professor, chegaram esses computadores, mas a fiação elétrica da escola não suporta a quantidade, na carga de energia para ligar esses computadores todos ao mesmo tempo. É claro, estou falando aqui de um cenário. Isso se repetiu certamente em várias outras escolas ao redor do nosso país. Enfim, Ayla, são assim, vários problemas, assim, inúmeros problemas que eu presenciei em loco nesses meus quase 10 anos como professor, tanto da rede pública quanto da rede privada, e eu encontrei erros nos dois lados da moeda, né? E assim, gente, é isso, tá? Agradeço, assim, claro, a participação de todos vocês. Esse finalzinho foi um pouco mais para responder, claro, as perguntas da minha amiga Ayla, que é certamente, se vocês não conhecem, não a conhecem e querem conhecer mais profundamente como é o sistema educacional de um país escandinavo, por favor, sigam a Ayla. Ela traz um conteúdo, assim, primoroso a respeito do sistema educacional lá nos países escandinavos, que deveria ser, na minha humilde opinião, utilizado como um modelo. Claro que existe aí uma diferença geográfica, populacional e demográfica dos países escandinavos para o Brasil, né? Alguns países escandinavos cabem, por exemplo, dentro de estados brasileiros, mas nada impediria, com uma federalização verdadeira, onde cada estado tivesse autonomia para aplicar suas políticas educacionais, seus próprios recursos, sem necessariamente ter todos esses entraves a nível federal, que um estado, por exemplo, Sergipe, que é o menor estado da federação, pudesse criar um plano educacional que seguisse, por exemplo, os moldes que foram aplicados na Finlândia, na Suécia, na Suíça ou em outros países escandinavos que de fato pontuam como sendo os melhores países no ranking educacional. Mas só, enfim, estou apenas divagando aqui sobre o assunto. Gente, é isso. Muito obrigado pela atenção. Ayla, vamos marcar uma live certamente sobre esse assunto. Tal como eu falei, o assunto da corrupção na educação não se encerra por aqui. Vamos colocar mais pontos ainda numa possível live sobre essa discussão que não se encerra por aqui, tal como eu afirmei de maneira categórica em mais de uma oportunidade aqui. Agradeço a atenção e a presença de todos vocês. Um beijo, um abraço. Nos vemos no próximo domingo sobre uma outra live, um outro assunto que eu julgar relevante e necessário. Deixa eu só dar uma olhada aqui no comentário. A Ayla me elogiando aqui. Ayla, muito obrigado. Eu que agradeço pelo seu carinho. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Teve um ex-aluno meu que fez um comentário aqui. Opa, potencialidades humanas me convidando para fazer uma live. Vamos marcar sim. Manda um oi no Zap. Manda um oi aqui no Instagram e vamos marcar sim. Cadê? Muriel, meu ex-aluno. Como o senhor faz para lidar melhor com as diferenças grandes entre os alunos para que seja uma aula de debate pacífico? Pois é, esse é um outro grande problema da educação. Nós acabamos por colocar alunos com interesses diferentes, com níveis educacionais diferentes, numa sala de aula com 40, 50 alunos, e muitas das vezes o professor tem que nivelar por baixo. Em específico, um dos tópicos aqui do livro do Murray Newton Hofbauer é justamente sobre essa questão de que a educação acaba nivelando por baixo, pois acaba despejando 50, 40, 50 alunos numa sala de aula com interesses e com conhecimentos distintos. Bom, gente, é isso em definitivo. Agradeço a atenção de todos vocês. Que Deus os abençoe enormemente. Que tenham aí uma semana abençoada pela frente. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.